Oi, meus irmãos, estamos aqui de volta, né, para fazer a gravação de mais um vídeo. E hoje eu quero falar, no primeiro momento aqui, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, né? Ou seja, a saída da vida material para a vida espiritual, né? Então, o que que acontece com a alma depois da morte, né? E como se dá a morte, né? Então vamos falar primeiro como se dá a morte. A morte se dá pela extinção das forças vitais, né, do ser orgânico. Ou seja, quando o conjunto de órgãos, né, entra em colapso, né, e isto ocorrendo, a alma deixa o corpo, né, para retornar ao mundo espiritual, né, conservando sua individualidade com seus defeitos e virtudes. Isso aqui é muito importante ficar gravado, né? Tudo aquilo que você tem de qualidade ou defeito, após esse desencarne você acaba levando também, né? Uma das maiores provas da individualidade da alma depois da morte são as comunicações que recebemos, né? Trazendo detalhes específicos que identificam o comunicante. Isso aí acontece muito, né, em trabalhos de desobsessão, né? Porque ali o médium, ele desconhece o espírito. Quem vai ter essa certeza de qual espírito que ele está ali se comunicando é quem está doutrinando, né? Quem está conversando com esse espírito através do médium. Então, aí o que que acontece? Existe uma particularidade, né, que traz esse espírito, é que vai identificar é, quem realmente está se comunicando através daquele médium, né? E é por isso que a gente tem a certeza que está tendo uma comunicação com uma pessoa que já desencarnou, né? E de detalhes que só mesmo é, é identificado através daquele que está fazendo a doutrinação, né? Que está se comunicando através do médium, né? Tá bom? Depois vem a separação da alma e do corpo. Para alguns, né, é quase instantâneo a morte e a libertação. Noutros, porém, que teve uma vida voltada a valores materiais, torna-se o desprendimento muito mais demorado, né? Por dias, semanas e até meses. O que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida. Portanto, né, os espíritos que não aceitam a sua condição de desencarnado acabam sofrendo com o horror da decomposição de seu próprio corpo, né? Isso aí, mais aqui depois, próximo parágrafo, eu já vou falar sobre isso. Em linhas gerais, e no momento da morte, a coesão do espírito e do corpo físico, né, se estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se esta coesão for fraca, a separação torna-se fácil e se opera sem abalo, né? Desculpa. Então, o que que acontece, né? O que a gente coloca aí é que os espíritos que não aceitam a condição de desencarnado acabam sofrendo o horror da decomposição de seu corpo. Então, isso acontece porque ele, ele não acredita, na verdade, que ele desencarnou. Então, ele tem aquela ilusão do mundo material. E com isso, ele vai vendo a decomposição do seu corpo, né? Então ele vai assistindo aquilo. Muitas vezes ele olha para si, por exemplo, quando morre com um acidente de carro, né? E ele se vê todo rasgado, às vezes ensanguentado, né? Porque ele não entende aquela condição.
Então, e aí só através, né, no caso aí de, de um médium, que às vezes a pessoa, algum ente querido dele foi em algum local, ou mesmo a pessoa está em prece e acaba se comunicando e acaba é, ele, ele se dando conta dessa situação, né? Eu vou até contar aqui um acontecimento de um fato de doutrinação que eu participei, né? Então eu posso dizer o que realmente aconteceu, né? Então a pessoa veio, né? Num trabalho de desobsessão, né? Que ela precisava desse trabalho. E quem estava obsediando ela era uma pessoa da família que tinha morrido num acidente. Só que ele não se conformava com isso. Aí ele falava que, através do médium, é claro, né? A gente conversando com o médium, ele dizia que por que que a minha filha não fala comigo, eu falo com ela, ela não fala comigo, por que minha esposa não fala comigo? Aí você tem que explicar para ele que na verdade aquele corpo que ele está vendo não existe mais, que ele desencarnou, ele precisa entender essa condição para ele continuar a vida dele, né, na espiritualidade, né, e pede para falar junto, né, fala assim, você acredita em Jesus? Aí, na maioria das vezes as pessoas acreditam, né, pode acontecer de uns que viveram em tempos que nem Jesus existia, isso acontece também, mas na maioria das vezes acreditam. Então, a gente pede para falar junto, fala assim, Jesus, me ajude. E quando ele fala isso, né, que vem a emoção do espírito através do médium, ele fala, nossa, que luz bonita, não sei o quê, eu estou vendo meu pai, o que o meu pai está fazendo aqui? Então, você acha que seu pai não te ama, né? Claro, com certeza ele me ama. Então, você não acredita nele? Vê o que ele está falando para você, né? Ouve o que ele está falando para você. Então ele ouve o pai dizendo que é para ele seguir ele, né? E desculpa, ele tocou o telefone aqui. É, e aí ele pega e segue o pai. Então, quer dizer, ele entende essa condição dele de desencarnado e segue o caminho para que seja cuidado, seja tratado, né? Para que ele continue a evolução no plano espiritual. Tá bom? Esse é eu gostaria de compartilhar com vocês, espero que tenha ficado claro. E depois vem a perturbação espírita, né? São raros os espíritos que reconhecem de imediato que deixou o corpo físico, né? Como estava falando agora, né? Para a maioria, o princípio dessa condição é confuso. Acham em muitos casos que estão sonhando, necessitando de um certo tempo para reconhecer sua condição, né? A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria, e que a memória do passado volta à medida que isso se extingue, né? Desprendeu, desculpa, a lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu, e que se dissipa essa espécie de nevoeiro e que lhe turva os pensamentos. Vale salientar que o conhecimento do Espiritismo exerce grande influência nessa transição e facilita a compreensão do novo estado, principalmente quando ocorrem mortes violentas, né? Por suicídio, suplício, acidente, ferimentos, etc. O espírito é surpreendido, espanta-se, não acreditando que esteja morto, e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre revêem imediatamente na perturbação
que se segue a morte, cada um vai para o seu lado e somente se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então, vocês veem quanto é importante a nossa preparação, né, enquanto encarnados, né? Porque é esta preparação que nos dá, na nossa passagem, né, o esclarecimento de que estados estamos, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Acontece um acidente coletivo, as pessoas pensam que vai sair todo mundo do outro lado, vamos dizer assim, juntos. E não, isso não acontece. Mas, por afinidade, por exemplo, vamos imaginar uma mãe com um filho, por exemplo, né? Essa ligação às vezes é tão forte que ele, naquele momento, ele vai se preocupar, vai ver o filho ali, né? Vai tentar socorrer o filho, que às vezes nem percebe que a condição dele também é de morto. Ele vai tentar socorrer o filho. Aqueles que eles têm afinidade, que ele vai tentar socorrer naquele momento, né? Então, fundamentalmente, né, o que a gente tem que pensar é nossa preparação enquanto encarnado, né? Tudo aquilo que a gente faz aqui, a gente acaba levando para o além-túmulo, né? Então, quanto melhor nossa preparação, melhor as nossas caridades, o amor ao próximo, né? As, é, a não desavença, né? A gente não ter rancor, ódio, né? Qualquer sentimento ruim. Então, tudo isso favorecerá a gente do outro lado, né? Para que não tenhamos a perturbação espiritual do outro lado. Isso é fundamental, tá bom? Eu espero que tenham entendido, né? E teve algumas falhas aqui em relação à leitura que eu estava fazendo de uma linha, mas que já foi corrigida dentro da explicação. Espero ter passado algum conhecimento para vocês, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Deus os abençoe.